Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje nós faremos a quinta parte dessa série de mensagens chamada Demônios da Quarentena. Nós entramos um pouquinho atrasado hoje por conta de alguns ajustes aqui, alguns probleminhas técnicos. Hoje nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Não estamos ao vivo pelo YouTube, infelizmente. Tivemos um probleminha técnico, não conseguimos estar ao vivo pelo YouTube, mas vamos publicar o vídeo assim que encerrar a transmissão, vamos publicar lá no YouTube para que nós tenhamos a nossa série de mensagens completa lá no YouTube. Bem-vindo, boa noite, graça e paz para você que já está online conosco. Quero convidar você a convidar amigos, né? A compartilhar esse vídeo com outras pessoas, a marcar amigos. Compartilhe na sua linha do tempo, com quem você achar necessário aí. É bem legal, é bem interessante nós compartilharmos, né? Essa transmissão. Eu estou olhando aqui, dando uma olhada nos comentários. Acho que vou conseguir ver os comentários hoje, aqui pelo Facebook e pelo Instagram também. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para você, né, que está me acompanhando, porque a nossa live estava programada para ontem, às 22 horas. Nós iríamos encerrar a série de mensagens. Mas aí eu descobri que não é interessante marcar uma live depois de um culto, né? A nossa agenda fica muito corrida. E aí também houveram alguns contratempos, né? Em relação a nossas conexões aqui, as transmissões. E não conseguimos fazer a live ontem. Mas estamos aqui hoje, sábado, né? Para encerrarmos essa série de mensagens junto com você que tem nos acompanhado aí desde o início. Nós falamos um pouco sobre alguns sentimentos e algumas situações em que nós somos submetidos aí durante esse período de quarentena. Não é fácil para nenhum de nós. Nós estamos enfrentando uma situação muito diferente, né? Um deserto diferente. E aí nós precisamos nos adaptar de diversas formas. E aí nós aprendemos algumas ferramentas através da palavra de Deus, ferramentas espirituais que nos ajudam a vencer prisões emocionais, prisões espirituais e que podem e tendem a se agravar em momentos de crise, em momentos de grande estresse, como são os dias que nós estamos vivendo atualmente. Pela graça de Deus, nós temos sido sustentados pelo Senhor. E isso é maravilhoso, né? Não podemos reclamar disso. Então, para você que já está conosco, boa noite, graça e paz. Compartilhe esse vídeo, convide um amigo para participar com a gente, em nome de Jesus. E recapitulando só um pouquinho do que nós já falamos, né? Eu falei um pouco sobre a nossa formação como seres humanos. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Comentei que em momentos de pandemia nós nos tornamos mais vulneráveis a ataques e a domínios de emoções que são potencializadas nesse momento tão diferente, né, e cheio de desafios que nós estamos vivendo. Falei sobre espíritos dominadores e brechas espirituais que podem trazer consequências não só emocionais, mas espirituais para a nossa vida. E falei um pouco sobre domínio próprio, que é importante nós como cristãos conquistarmos o domínio próprio. E isso só é possível através da unção do Espírito Santo, através da palavra de Deus e através de Jesus Cristo.
Sem o auxílio do Senhor Jesus, nós não conseguimos alcançar o domínio próprio, né? Porque ele é um fruto do Espírito Santo, está registrado em Gálatas 5, a partir do versículo 22. E a principal ferramenta, ou melhor, a primeira ferramenta que nós aprendemos, que nos auxilia aí nessa batalha espiritual contra os demônios da quarentena, é a fé, né? Então a fé ela é indispensável para mim e para você vencermos esses demônios da quarentena. Nós comentamos também Provérbios 25, 28, que fala que o homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros, né? Ou seja, é uma pessoa completamente vulnerável a ataques externos. E comentamos 2 Timóteo 1, versículo 7, onde a palavra do Senhor nos diz que nós recebemos um espírito não de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, né? Então, o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas equilibradas, com emoções equilibradas, não sendo dominados por nada, nem por ninguém que não seja o nosso Senhor e Salvador. Aí, no segundo vídeo, nós falamos sobre a mente sendo um campo de batalha, né? É um alvo de Satanás, é atingir a nossa mente, porque ali estão as nossas emoções. E falamos da segunda ferramenta para vencermos os demônios da quarentena, que é o processo de santificação. Que o processo de santificação nada mais é do que a reconstrução dos nossos muros espirituais. Falamos que é necessário haver um tratamento de alma. Enquanto nós estamos comentando, boa noite para você que está chegando. Boa noite, irmã Sônia, irmão Lucas, irmã Neia lá no Instagram, né? Louvado seja Deus. Falamos que é necessário tratarmos a alma, deixar que o Senhor cuide dos nossos sentimentos, sare as nossas feridas, para que nós tenhamos uma alma limpa, uma alma sarada. Falamos sobre levantar os muros espirituais, alicerçar esses muros espirituais através da fé e manter um processo de manutenção desses muros, não deixando que brechas sejam abertas, alimentando a nossa alma e o nosso espírito de coisas que edificam e fugindo daquilo que não edifica, daquilo que vem para nos destruir. Aí no terceiro vídeo nós falamos diretamente, a partir do terceiro vídeo, nós falamos diretamente de alguns demônios da quarentena. Eu falei sobre o medo. O medo é um sentimento que pode nos dominar e ele pode ter uma influência maligna para nos paralisar. O medo paralisa, não me deixa progredir, não me deixa vencer, não me deixa trabalhar, não me deixa sair de uma determinada situação. E Satanás usa o medo para nos paralisar e para mostrar para nós, ou melhor, nos enganar, como se ele fosse maior do que realmente ele é, ou os problemas que estão ao nosso redor durante o nosso dia a dia. Nós comentamos o texto de 1 Pedro 5,8, que fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E esse bramido de Satanás nada mais é do que uma tentativa de nos amedrontar e de nos paralisar. E foi a mesma estratégia que ele usou contra Golias contra Saul através de Golias em 1 Samuel 17, tá? Falamos também que, apesar de todo medo, de toda insegurança e de tudo aquilo que o dia a dia e esses dias tenebrosos têm nos causado, Deus quer nos fazer fortes em Cristo Jesus e Ele transforma a nossa fraqueza em força pelo seu poder. Então você é forte em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. No quarto vídeo nós falamos sobre a ansiedade, né? A ansiedade ela traz uma cegueira, a ansiedade ela traz confusão, a ansiedade ela não nos deixa organizar os pensamentos,
e ela nos oprime, ela engessa as nossas ações. E ela também tem a capacidade de nos adoecer quando ela é potencializada pelas trevas. Nós lemos o texto de Provérbios 12, 25, que fala que a ansiedade também pode levar o homem à depressão, né? E falamos sobre algumas ferramentas para vencer a ansiedade, como direcionar as nossas necessidades a Deus através da oração. Então, a oração se torna uma grande ferramenta e uma grande aliada nessa batalha espiritual contra a ansiedade, né? Porque além de nós organizarmos os nossos pensamentos, colocar diante do Senhor as nossas petições, a oração tem o poder de nos trazer paz, e isso é muito importante, isso é isso que vai determinar a nossa vitória sobre as situações, é eu ter tranquilidade, paz, para organizar os meus pensamentos e vencer as batalhas. Falamos sobre nos lembrar de quem é Deus. Nós precisamos fazer esse exercício, lembrar a nossa alma de quem é o Senhor, para que a ansiedade não tome conta do nosso coração. E falamos que o melhor remédio contra a ansiedade é a fé. Então a fé entra novamente aqui como uma ferramenta indispensável nesse processo de cura, nesse processo de libertação. Amém? Então esse é o resumo de tudo que nós falamos até hoje. E hoje eu vou falar diretamente sobre depressão. Depressão. Então você tem um tempinho aí, alguns minutinhos, para compartilhar esse vídeo e convidar pessoas para participar que talvez estejam sofrendo de depressão. O Lucas me lembrou aqui pelo Instagram que em todos os vídeos nós estamos perguntando como você está se sentindo nessa quarentena, como você tem enfrentado esses dias de isolamento, quais são as maiores dificuldades, o que você tem passado nesses dias. Se você quiser compartilhar suas experiências com a gente pela live, você pode compartilhar aqui pelos comentários. Comente como tem sido, se você tem sofrido de alguma coisa, ansiedade, depressão, medo, ou outro qualquer sentimento que possa estar afetando a sua vida, você pode comentar aqui. Por quê? Nós temos uma equipe de moderadores que estão trabalhando, acompanhando os comentários, né? O Lucas é um deles, que está aí acompanhando desde o primeiro vídeo. E também temos uma equipe de intercessores. Então todas as madrugadas nós estamos orando, intercedendo por aqueles que estão enviando os seus pedidos de oração, que têm sofrido com esses demônios da quarentena. Ansiedade, depressão, medo, angústia, tristeza, enfim, tantas outras coisas que nós estamos aí expostos, né, durante esses dias, mas pela graça de Jesus nós já somos vitoriosos. Diga comigo, eu já sou vitorioso em Cristo Jesus, o meu Salvador. Amém? Então hoje eu quero falar diretamente sobre depressão, tá? A depressão nada mais é do que um sentimento profundo de tristeza. E quando a gente fala de profundidade, a gente está falando que é um sentimento com raízes. E quem sofre de depressão, quem sente a depressão, esse sentimento para ele é muito real. Faz essa pessoa sofrer de verdade, né? E a depressão causa dores, não só nas emoções, mas também no corpo, né? Então, quanto mais tempo a pessoa convive com determinados sentimentos, e aqui, porque eu deixei essa depressão por último, você vai compreender. Quanto mais tempo uma pessoa convive com determinados sentimentos e não trata esses sentimentos de dentro do seu coração e da sua alma, mais difícil é o processo de erradicação desse sentimento, desse coração. Por quê? Esse amontoado de sentimentos, esse amontoado de frustrações, esse amontoado de decepções
vão se enraizando dentro da nossa alma e eles se tornam raízes profundas de amargura que enlaçam o nosso coração, enlaçam a nossa alma, e cada vez mais, quanto mais tempo passa, mais difícil fica de nós arrancarmos do nosso coração essa raiz de amargura de todos esses sentimentos. Talvez aconteceu um trauma, uma traição, uma decepção, um furto, alguém blasfemou contra a sua vida, alguém te ofendeu, alguém te fez mal, e você vai guardando esses sentimentos no coração, e você sofre de ansiedade talvez, e você tem medo, e você tem pânico, e você é uma pessoa angustiada, você é uma pessoa com mágoas. Então todos esses sentimentos juntos vão formando algo que nós nomeamos de raízes de amargura. E a depressão, ela está estreitamente ligada a essas raízes de amargura. Na verdade, a depressão é a causa, né? É o resultado dessas raízes de amargura que estão entrelaçadas, né? Em nossos corações. Então, nós precisamos compreender. Tenta imaginar comigo essa situação. Por exemplo, você planta uma flor num vaso, né? Ou um pé de alguma coisa, planta no seu quintal. Quanto mais raízes profundas essa planta tiver, mais dificuldade você vai ter de arrancar ela do solo. E a raiz de amargura funciona dessa forma. Quanto mais entranhado esses sentimentos no seu coração, quanto mais tempo você fica cultivando esse tipo de sentimento no coração, mais raízes ele vai ter, mais entrelaçado no seu coração essa amargura vai ficar, e aí ela vai causar em você todo tipo de sintoma, como a depressão, por exemplo, que é uma tristeza profunda, que é uma dor profunda, que as pessoas que não sentem não compreendem, mas quem sente a depressão, quem convive com a depressão, quem vive todos os dias deprimido, sabe o que é. E é muito real. Não é algo assim, as pessoas de fora não compreendem a dor que a depressão causa, não compreendem o sufoco que ela traz para uma alma que está profundamente amargurada. Então a depressão ela é claramente um sentimento que tem raízes profundas, que está ligado à raiz de amargura. A depressão ela não surge de um dia para o outro. A depressão ela é cultivada dia após dia. E é como eu acabei de dizer, você cultiva alguns sentimentos, você aduba alguns sentimentos e você não trata eles. Aí você foi traído, aí você foi magoado, aí você foi decepcionado, aí você se frustrou com você mesmo, e aí você vai cultivando esses sentimentos. Ou você finge que eles não estão dentro do seu coração e da sua alma. E aí você não trata esses sentimentos, você não arranca essas raízes. E essas raízes, elas vão ramificando e se aprofundando dentro da sua alma. Quando você perceber, né, o seu sistema radial vai ser tão grande dentro da alma que o seu coração, a sua alma, o seu ser vai estar completamente entrelaçado. E você vai estar aprisionado num sentimento que te domina. E aí nós chamamos de depressão. Amém? Então a depressão está profundamente ligada à raiz de amargura, ela é um resultado da raiz de amargura, na verdade, né? Ela é algo real, nós não podemos dizer que não. Eu quero compartilhar um texto com você, para você compreender o que eu estou dizendo. Lá no Salmo 6, versículo 6. Eu quero que você leia comigo, para você compreender que depressão
não é falta de Deus. Depressão não é falta da presença de Deus. Depressão é falta de tratamento de alma, tá? Nós precisamos deixar que o Senhor trate da nossa alma. Cuide profundamente daqueles sentimentos que nós preferimos não nos lembrar, de situações que nós preferimos esquecer, mas que é necessário deixar que o Espírito Santo trate o nosso coração, a nossa alma. Então, existem pessoas, pastores, líderes, pessoas influentes que sofrem de depressão, mas são pessoas que não têm Deus no coração? Ou são pessoas que não sentem a presença de Deus? Não. São pessoas que convivem talvez todos os dias com o Evangelho. Então a depressão não é falta de Deus, mas pode ser sim falta de tratamento dessas raízes de amargura que precisam ser tratadas, né? Ser cuidadas. Amém? Então eu quero compartilhar com você um texto lá no Salmo 6, versículos 6 e 7. Tá? A palavra diz assim: olha só o que o salmista Davi vai nos dizer. Não é qualquer um. É o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele diz assim: estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Salmo 6, do versículo 6 ao versículo 7. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está lamentando uma dor profunda e extrema dentro do seu coração. Ele está dizendo assim, que ele está exausto de tanto gemer. Ele está exausto de tanta tristeza, de tanta dor, e que quando ele se deita à noite, ele chora. E ele faz questão de frisar isso, né? Ele molha o seu leito, molha a sua cama com todas as suas lágrimas. Ele está dizendo assim: eu choro tanto, 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 a ponto de não ter mais lágrimas para chorar. A dor é tão profunda que os meus olhos se consomem na tristeza, na dor, na angústia. Então nós podemos compreender, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, como nós conhecemos, era um homem que conhecia Deus, era um homem que amava Deus, era um homem que servia a Deus e fazia o possível para agradar ao Senhor. Mas ele era um ser humano. Eu e você somos seres humanos. Então, nós podemos nos assemelhar aí com Davi, não somos perfeitos. O único perfeito era Cristo. É Cristo o Senhor. Né? Então, Davi também sentiu essa dor. Davi também sentiu esse sofrimento extremo. Né? A sua dor era imensa. E aqui nós conseguimos enxergar no texto angústia e desespero. Opa, falta Deus na vida de Davi. Não, não é bem assim. Falta um tratamento, né? Falta a exposição da ferida, como ele acabou de fazer aqui. Ele expôs a ferida para que o Senhor tratasse a ferida, né? Para que Deus cuidasse dessa ferida. Por quê? Qual era o contexto desse texto? Para não dizer que eu estou lendo o texto sem contexto, né? O contexto era o seguinte: Davi estava enfrentando uma doença que ele achava ser fatal. E ele associava essa doença com o seu pecado. Então, além de tudo, o coração de Davi gemia de arrependimento diante do Senhor. Mas aqui existe algo que eu preciso frisar, que é uma das coisas que nós descartamos
em situações como angústia, ansiedade, depressão, que nós descartamos em situações de raízes de amargura. Quando você lê o texto, você percebe uma amargura muito grande na fala de Davi, e depois você vai ver, a partir do versículo 8, que ele diz assim: afastem-se de mim os meus inimigos, porque o Senhor me socorrerá. Ele confia em Deus, ele sabe que o Deus que ele serve é poderoso. Mas aqui, Davi tem uma grande dificuldade de perdoar a si mesmo. Por quê? Ele associava a doença que ele estava enfrentando com o pecado que ele havia cometido. Então, havia um sentimento de culpa muito grande dentro do coração dele, e ele precisava o quê? Além de pedir perdão a Deus, porque ele já se arrependia do seu pecado, né? Além de pedir perdão a Deus e saber que Deus estava perdoando Davi, porque ele expõe a sua ferida diante do Senhor, Davi precisava agora aprender a se perdoar. Então, a primeira ferramenta que nós precisamos compreender, que vai nos ajudar a vencer esse demônio da quarentena chamado depressão, é o perdão. O perdão não pode ser descartado na nossa vida. E perdoar não é uma questão de bondade, não é uma questão de caridade de coração. Perdoar é uma questão de prudência e inteligência espiritual. Por quê? A raiz de amargura, ela é alimentada pela mágoa, pela rejeição, pelas frustrações, pelas decepções. Então, quanto mais você sofre, quanto mais você alimenta aquele sofrimento, mais você está dando poder às raízes de amargura. A raiz de amargura, ela tem um sério problema, pessoas que sofrem com raízes de amargura têm um sério problema com o perdão. Elas não conseguem liberar perdão, nem para as outras pessoas, nem para si mesmas. Algumas conseguem até perdoar aqueles que o ofenderam, ou que fizeram mal para ela. Mas quando a questão é perdoar a si mesmo, aí a situação se complica. Porque há uma culpa muito grande. E a raiz de amargura consegue dominar essas emoções. Então o perdão é uma arma de guerra contra a depressão e contra a raiz de amargura. Perdoar não é se esquecer do que aconteceu. E aqui a gente precisa deixar isso muito claro. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é permitir que Deus cure a ferida que foi causada por algo ou por alguém. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Qual que é o grande segredo aqui do perdão nessa questão? Olha, eu não esqueço do que aconteceu, mas eu não sofro mais com a lembrança. Eu não sofro mais quando eu olho para a pessoa que me traiu. Eu não sofro mais quando eu me olho no espelho. Então houve, a manifestação do perdão. E o perdão é algo assim que sozinhos dificilmente nós conseguimos liberar. Nós precisamos sim da ajuda de Deus. Mas por que é uma arma tão poderosa contra a raiz de amargura e contra a depressão? Porque revisitar, preste atenção, revisitar a amargura satisfaz a nossa carne e alimenta a raiz de amargura e a depressão. O meu velho homem, o seu velho homem, a minha carne, a sua carne, a minha alma e a sua alma gosta de remoer o sofrimento. Gosta de se voltar para aquela situação que te fez sofrer. Sabe quando você se pega numa situação? Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. E eu acredito que eu não sou o único na face da terra. Sabe quando você se pega numa situação, dialogando com você mesmo aqui dentro da mente,
e dizendo assim: olha, se eu tivesse dito aquilo naquele momento, se eu tivesse feito isso, e aí você começa a preparar respostas para aquela pessoa que faz 30 anos que você não vê, ou 20 anos que você não vê, ou uma situação que aconteceu há tanto tempo atrás, e você fica revisitando aquela situação, revisitando aquela circunstância, revisitando a traição. É a sua alma, né? Parece quando a gente está assistindo novela mexicana, você fica lá tentando, né, bolar um roteiro para aquela situação, para que não, agora eu vou sair por cima. Agora, olha, se eu fizer isso, se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido, ou eu ia sair melhor, ou eu ia sair curado. Calma, isso é sua alma falando mais alto, porque ela gosta de revirar lixo, né? Essa é a grande verdade. A nossa alma gosta de revirar o que não presta, né? A gente visita os nossos pecados de estimação quase todo dia. Se você deixar a sua alma livre, ela vai visitar o pecado de estimação todo dia, né? Ela vai voltar para aquilo que te amarrava. Então nós não podemos permitir isso. Então só há uma forma de quebrar esse elo, esse laço entre a alma e a amargura, através do perdão, tá? Então se eu perdoar, eu não vou esquecer, mas eu vou ser curado daquilo que me feriu. Aí minha alma não vai ter o porquê ficar revirando esse baú aí de coisas que não edificam, né? E aí nós entramos no contexto do texto do Evangelho de Mateus, né? Perdoar para ser perdoado, né? Nós já sabemos isso. Eu perdoo para que Deus possa me perdoar também, né? Então, se eu não libero perdão, Deus não vai me perdoar, não é? Porque é o que a palavra está nos ensinando. Eu perdoo, e quando eu perdoo, eu estou manifestando o mesmo amor que Deus manifestou por mim através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não levando em consideração tudo o que eu fiz contra Ele, mas me cobrindo de amor. Porque a palavra diz que o amor cobre a multidão de pecados. Ah, mas eu não amo aquela pessoa que me ofendeu, eu não amo aquela situação. Mas você ama a Deus, então o seu amor por Deus pode também cobrir a multidão de pecados e você pode liberar o perdão com a ajuda do Espírito Santo, né? Então a gente arranca da nossa alma essa capacidade que ela tem, essa mania que ela tem de revisitar aquilo que me fere. E porque quanto eu mais revisito, quanto eu mais remoo aquela situação, mais força eu estou dando para a raiz de amargura. Então o perdão, ele tem que fazer parte da vida do cristão. E é muito difícil você perdoar. É muito difícil. Não é algo assim espontâneo do ser humano. É algo assim que vem com um tratamento completo da área espiritual, da mente, do coração. Aí nós podemos entrar lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu preciso aprender a perdoar, né? Renovando a minha mente, o meu coração, porque a minha alma não gostava de perdoar, mas pelo Espírito eu preciso exercer o perdão, manifestar o perdão. E é o perdão genuíno, não é o perdão da boca para fora, né? Não é o perdão de rede social, não é o perdão de status de Facebook, WhatsApp e afins. É o perdão genuíno, verdadeiro, que vem de dentro do nosso coração. Então o perdão tem que fazer parte da nossa vida. Eu preciso perdoar. Porque quando eu perdoo, eu ajunto brasa sobre a cabeça do meu inimigo, né? Ele vai falar assim: oxe, o que está acontecendo? Eu fiz mal para ele e ele está me perdoando, né?
que será que aconteceu? Mas essa história a gente comenta em outro vídeo. Vamos focar aqui nas ferramentas para vencer a depressão e a raiz de amargura. A primeira é o perdão, tá? O perdão, ele remove a munição que eu entrego para Satanás, né? Existem algumas situações, como eu falei sobre o medo, no vídeo que eu falei sobre o medo, se eu não me engano é o terceiro vídeo, a gente às vezes convida o diabo para dormir com a gente, porque a gente abre o coração, a mente para aquilo que não edifica, e aí eu convido ele para dormir comigo e o medo me envolve, o medo me prende, o medo me amarra, né? Na questão da falta de perdão é a mesma coisa. Quando eu não perdoo, eu estou dando munição para o diabo me atacar, para o diabo armar contra a minha vida, né? Porque notem que pessoas que muito são feridas, a tendência delas é ferir outras pessoas também. E aí, se você for olhar pela visão espiritual da situação, você vai ver que se desencadeia aí um ciclo de ataques, né? Eu fui atacado, agora eu ataco o outro e traumatizo aquela pessoa, e aquela pessoa traumatiza outra pessoa. E o que tudo isso vai gerar? Cadeias espirituais, né? Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, conhecemos hoje o segredo do perdão, que pode nos livrar de todas essas amarras em nome de Jesus. Amém? A segunda ferramenta que assim, está muito ligada, estreitamente ligada à batalha contra a raiz de amargura é o jejum. É o jejum. Nós oramos, nós conhecemos as Escrituras, mas nós não podemos deixar de lado essa grande ferramenta chamada de jejum. Eu quero ler um texto com você e depois eu vou contextualizar. Mateus 17, versículo 18 ao 21. Mateus 17, do 18 ao 21. Eu vou ler com você. Com certeza você conhece essa passagem, mas vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Glória a Deus. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena, a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Foca no versículo 21, porque é sobre isso que eu quero falar. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus está falando de categorias e espécies de amarras espirituais de demônios, tá? Jesus ele deixa bem claro aqui: vocês não expulsaram esse demônio porque a fé de vocês é pequena. E ele nos dá uma lição aqui sobre batalha espiritual, mas essa espécie só sai através da oração e do jejum, né? A raiz de amargura, ela é uma ferramenta usada pelas trevas para amarrar uma vida, e ela fica dentro de um coração ou dentro de uma família. Ela consegue transpassar gerações, né? Notem que existem famílias, por exemplo, que têm um ranço muito grande. Por exemplo, duas famílias têm um ranço muito grande uma contra a outra, né? E isso vai sendo passado de geração em geração.
E aí, por exemplo, o filho que nasceu em 2020, ele nem sabe o que aconteceu lá em 1850, por exemplo, mas essa raiz de amargura ela perdura de geração em geração e a família vai passando isso adiante. E aquela criança ela é doutrinada que ela tem que ter um ranço contra as pessoas daquela família, daquela outra família. É um exemplo que eu estou dando, mas estou dizendo que a raiz de amargura ela tem uma profundidade muito grande e uma capacidade de resistência maior. Então, quando nós tratamos de assuntos resistentes e tudo que envolve a nossa carne, tudo que envolve a nossa carne e a nossa mente, quando eu falo assim em questões de tentação, em questões espirituais mesmo, que você compreende que você está numa batalha espiritual, o jejum ele não pode ser dispensado. Por quê? O jejum nos faz super crentes. O jejum manifesta o poder de Deus de forma sobrenatural, ou move a mão de Deus, como as pessoas dizem. Não. O jejum ele doutrina a minha alma. O jejum quebra a minha carne. Então tudo que está envolvido com a carne, quando nós tratamos de batalha espiritual, nós usamos o jejum, né? Para colocar o meu eu no devido lugar dele. Então, quando nós falamos de raiz de amargura, eu estou falando de um sentimento exclusivo da minha alma, da minha carne. É algo assim que está dentro de mim e que tenta me governar. Então, para que eu venha quebrar essa raiz, enfraquecer essa raiz de amargura, enfraquecer esse demônio que tenta me prender, né? Eu preciso do jejum. Porque o jejum é uma ferramenta de batalha que tem a ver com resistência. Sabe aquele texto das Escrituras? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? É um texto que nós conhecemos lá na carta de Tiago. Existe uma regra na batalha espiritual quando nós estamos tratando de situações que têm raízes profundas, tá? Então, eu preciso compreender que essa batalha talvez seja uma batalha longa. Talvez seja um tratamento, não seja um tratamento instantâneo, mas seja um tratamento progressivo, onde eu tenho que vencer um dia após o outro, né? Notem que quando nós tratamos de vícios, né, os alcoólicos anônimos, por exemplo, eles têm um lema: vencer um dia de cada vez. Na batalha espiritual, a gente precisava aprender isso. O cristão precisava aprender isso porque nós somos muito imediatistas. Nós achamos que uma oração resolve tudo, nós achamos que Deus tem a obrigação de tratar a nossa vida do dia para o outro e me transformar da água para o vinho. Mas eu preciso compreender que há um processo de aprendizado, há um processo de cura, há um processo de libertação. Tudo é um processo, nada é automático. Nada no reino espiritual é acionado por um simples gatilho. Em tudo que envolve o reino espiritual existe um processo. Se você for olhar o plano da salvação, se você for analisar o plano da salvação, por um homem o pecado entrou no mundo, então por um homem ele deveria sair, não é isso? Pelo sangue de um cordeiro, né, havia a purificação dos pecados. Então, quem seria então? Nós precisamos de um cordeiro perfeito para que a humanidade toda possa desfrutar dessa salvação. Quem é o cordeiro perfeito, senão o Filho do Deus vivo, unigênito? Veja que há um processo em tudo que envolve o reino espiritual. E eu preciso compreender isso, e compreender que o jejum faz parte dessas ferramentas
unidos à fé, porque Jesus deixa isso muito claro no texto. Vocês têm uma fé muito pequena, por isso vocês não conseguiram vencer esse demônio. Mas unindo a sua fé ao jejum, você vai submeter a sua alma ao domínio do Espírito. Quer dizer que você vai fortalecer o Espírito e você vai dominar a sua alma. E você, ao mesmo tempo, se submete completamente ao domínio, à soberania e ao poder de Deus quando você está em jejum. Jejum com propósito, né? Não aquele jejum dos fariseus, que era um jejum para se dizerem santos, para que as pessoas olhassem para eles e falassem, olha, ali vai um homem santo. Não, estou falando mesmo de batalha espiritual, que é uma coisa interna, é uma coisa pessoal, é uma coisa entre você e Deus. Se você quer vencer essa raiz de amargura que lhe causa depressão, você precisa aprender algumas ferramentas e uma delas é o jejum. Por quê? Existem batalhas que são longas. Então eu preciso estar fortalecido, eu preciso estar revestido, eu preciso estar preparado para enfrentar uma longa batalha contra esses sentimentos e contra esses demônios, contra essas raízes de amargura. Porque, imagine bem, pensa comigo, Satanás demorou quanto tempo para dominar um coração, por exemplo? Vamos exemplificar. Uma mulher de 40 anos, depressiva, que está com pensamentos suicidas, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que não passou ainda pelo tratamento de alma, que não ressignificou a sua dor, né? Que não passou por esse tratamento. Vamos imaginar que a história, os traumas dessa mulher começaram lá na infância, com um abuso, por exemplo. E aí, depois do abuso, veio o bullying na adolescência, a perda de familiares importantes, e um casamento frustrado, e filhos que morreram antecipadamente. Vamos imaginando esse cenário. Quanto tempo Satanás trabalhou para que hoje essa mulher estivesse completamente dominada pela depressão? Foram anos de trabalho, né? E você acha que só porque nós vamos orar, uma simples oração, ele vai soltar todas as raízes que estão ramificadas dentro do coração daquela mulher, dentro da mente dela? Porque aí há um processo muito grande de cura interior, né? Envolve muito esse processo de, como a Janaína disse aqui, pelo Instagram, de ressignificação, né? Envolve muito isso. Você precisa compreender novamente tudo o que aconteceu e passar por esse processo de transformação, de renovo da mente, da alma, que só o Senhor pode oferecer. Então é uma batalha longa, mas é uma batalha que nós vamos vencer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero ler um texto com você em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Só para a gente compreender um pouquinho sobre essa questão de batalhas longas, né? A palavra diz assim, 2 Samuel 3:1. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia, tá? Então a palavra está dizendo aqui que houve uma guerra entre duas famílias, Davi e Saul, e essa guerra durou muito tempo, foi uma guerra longa. Mas durante esse processo, durante essa guerra, a família de Davi se fortalecia, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Vamos trazer isso agora para o nosso contexto. Nós estamos vencendo raízes de amargura, lembra?
Então vamos trazer isso para o nosso contexto. A batalha ela pode ser longa, tá? A batalha ela pode ser duradoura, mas eu preciso aproveitar esse tempo de longa batalha de resistência para me fortalecer em Deus. Então, através do jejum, da oração, da fé, da palavra de Deus, da compreensão de tudo que eu estou passando, eu vou me fortalecendo. E ao mesmo tempo em que eu me fortaleço e permaneço numa posição de resistência, o meu inimigo vai enfraquecendo as suas raízes. Então, quando nós falamos de batalha espiritual, principalmente nesse contexto de raiz de amargura, de batalhas duradouras, nós precisamos cansar o nosso inimigo, nos manter firmes, resistentes, posicionados em Deus, né? E através das ferramentas que a palavra vai nos fornecendo, como o jejum, a oração, o conhecimento da palavra, nós vamos então resistindo ao diabo, como diz o texto lá em Tiago, resistindo ao diabo até o ponto em que as raízes vão se enfraquecendo e nós temos força em Deus para remover de uma vez por todas toda essa ferida purulenta, né, que nós carregamos dentro da nossa alma. Não estou dizendo que Deus não tem poder, porque Ele tem poder para nos sarar, para nos curar completamente, quando Ele quiser e no momento que Ele quiser. Mas esse processo de cura, ele como eu já disse, é um processo, né? Então, talvez essa batalha seja duradoura, mas é uma batalha que nós venceremos em Cristo Jesus. A depressão é um sentimento dominador e obstinado, né? Esse demônio da quarentena, ele é duradouro, dominador, obstinado, com raízes profundas e que amarram a nossa alma, o nosso coração. Existem raízes profundas porque ele se alimenta das decepções, das dores de longa data, né? Então, nós precisamos entrar sim nessa batalha, que talvez seja uma batalha longa. Não é animador entrar numa batalha longa, porque nós gostamos de batalhas breves, em que nós iniciamos um propósito e logo já vemos o resultado desse propósito, mas é necessário que eu compreenda a complexidade dessa batalha espiritual e que eu esteja disposto a não desistir e não abandonar o meu posto, a permanecer firme em Cristo pela sua palavra. O que a palavra me garante a respeito da raiz de amargura? Que o Senhor, Ele pode mudar completamente o meu interior, o meu coração, Ele pode me renovar, Ele pode me quebrar como um vaso nas mãos do oleiro e pode me renovar, fazer de mim um vaso novo, para a sua honra, para a sua glória, um vaso sem rachaduras, um vaso sem imperfeições, um vaso que seja mesmo usado para a sua glória e para o seu louvor. O Senhor tem esse poder, a palavra me garante isso. A palavra me garante essa mudança que envolve também o meu caráter, né? Eu sempre ouço pessoas dizendo, cristãos dizendo, que o caráter não se muda. Gente, Jesus Cristo muda tudo. Jesus transformou água em vinho, não vai transformar o caráter de um homem, né? Como a Janaína está dizendo aqui, as coisas velhas se passaram e com Deus tudo se faz novo, né? Então há uma mudança de caráter, há uma mudança na minha visão, há uma mudança em quem eu sou, há uma mudança no âmago da minha alma. E essa mudança só Jesus Cristo pode realizar na minha vida. E você olha alguns exemplos nas Sagradas Escrituras. O mesmo homem que escreveu as cartas, aí, as epístolas do Novo Testamento, a maioria delas, o apóstolo Paulo, veja a mudança que Jesus causou na vida dele, né? Veja a mudança que causou na vida dele.
a ponto do apóstolo Paulo dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muita coragem para um homem dizer isso, né? Você tem que ter firmeza na sua mudança, firmeza naquilo que Deus realizou na sua vida. E nós vemos isso na vida dele. Ele não só exemplifica, ele não só fala através de palavras, mas ele demonstra naquilo que nós conseguimos observar pelas Escrituras que realmente houve uma mudança drástica na vida dele, né? Então, essa batalha contra a raiz de amargura, ela vai ser vencida, mas eu preciso então me posicionar em Cristo Jesus. Eu preciso assumir a minha posição no reino. Eu preciso compreender que eu também preciso ser curado, preciso ser liberto, preciso ser tratado, que não basta apenas eu confessar o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque nada acontece de forma automática na cruz. Há um processo de libertação, há um processo de cura. Eu preciso deixar Deus fuçar as minhas gavetas. Eu preciso deixar o Espírito Santo fuçar o meu guarda-roupa, o meu armário de esqueletos. Eu preciso deixar ele entrar na intimidade do meu coração, porque é lá que ele vai encontrar as raízes profundas de amargura, e é de lá que vai surgir a minha libertação. É engraçado quando Jesus está sentado no poço e vem então a mulher samaritana para tirar água, e Jesus pede água para ela e começa ali um diálogo. Você conhece esse texto, com certeza. Jesus olha para uma pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa completamente desprezível. E você imagina comigo quanta raiz de amargura essa mulher talvez carregasse dentro do seu coração, porque ela não tinha uma vida sentimental feliz, né? Tinha 5 maridos, só para começar a história aí. Uma pessoa completamente desprezível, além das questões culturais, né, entre os judeus e os samaritanos. Havia também a questão da sua infidelidade. Na época, olhando pela visão, né, cultural da época, era uma pessoa completamente desprezível. E Jesus olha para ela e fala para ela assim: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, né? Nunca mais. E Jesus ainda continua dizendo, né? Porque aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, e farei jorrar de dentro dele uma fonte de águas vivas a jorrar pela eternidade, né? O que eu entendo com esse texto? Quando eu olho para esse texto, eu não consigo enxergar assim outra coisa a não ser um convite de Jesus para a regeneração daquela mulher. Ele está dizendo assim: olha, não importa a bagagem que você carrega, as dores, os traumas, o que as pessoas pensam de você, o que a sociedade impõe sobre a sua vida, o que você impõe sobre si mesma, porque Jesus assim não envergonha ela, né? Em nenhum momento Jesus envergonha aquela mulher, mas expõe para ela mesma compreender a magnitude do seu problema, que não era uma questão pequena, né? Mas Jesus oferece ali uma oportunidade de regeneração, né? E diz para ela: você pode ser uma fonte de águas vivas, né? Jesus fala assim: quem beber pode ser uma fonte de águas, pode ter dentro de si uma fonte de águas vivas a jorrar para a eternidade. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus está oferecendo uma oportunidade de regeneração para ela, e também está dizendo para ela assim: olha, sabe tudo que tem aí dentro do seu coração, toda essa amargura, toda essa tristeza, toda essa dor, tudo que você carrega aí dentro, então, todo esse lixo que você carrega, tudo isso aí pode ser transformado em uma fonte que pode matar a sede de outras pessoas sedentas como você, né? Eu posso transformar toda essa dor, eu posso transformar toda essa amargura, todo esse desprezo, todo esse trauma, toda essa frustração,
todo esse pecado eu posso transformar em algo bom, em algo maravilhoso. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Aqui pelo Instagram nós já estamos terminando o tempo, né, da nossa transmissão. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos vencer juntos os demônios da quarentena, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E eu vou orar com você lá pelo Facebook. Você pode entrar lá pela live do Facebook. Eu vou estar orando com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu só encerrar aqui o Instagram. Que ele encerrou o vídeo. E tenham paciência comigo, porque eu estou aprendendo ainda a usar o Instagram, tá bom? E estou notando que há um limite de tempo aqui para transmissão no Instagram, mas não tem problema. A gente usa e termina aqui em nome de Jesus pelo Facebook, tá bom? Nós podemos vencer a depressão, nós podemos vencer a ansiedade, nós podemos vencer o medo, nós podemos vencer todos esses demônios da quarentena, nós podemos vencer toda a opressão e nós podemos fazer desse tempo de tristeza, de adversidade, um tempo de aproveitamento, um tempo de resiliência, um tempo de ressignificação, um tempo de cura, um tempo de libertação. Nós podemos, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Pode parecer que nós estamos vivendo um tempo muito ruim, mas por mais ruim que seja, Deus tem coisas boas para nos dar em todo o tempo. Porque Deus é bom o tempo todo. E Ele não muda. Então, nesse tempo de quarentena, não se desespere. Não se deixe dominar por esses demônios, esses sentimentos. Mas aproveite esse período para se curar. Para se libertar. Peça que o Espírito Santo te mostre, abra a sua visão e que você possa compreender o que realmente tem valor, que realmente vale a pena lutar, né? Situações que realmente vale a pena lutar. E com certeza nós seremos muito abençoados. Vamos vencer esse momento, vamos. Juntos nós vamos vencer. E sairemos dele mais fortes do que nunca, porque o Senhor vai nos aperfeiçoar através do seu poder e da sua magnitude, em nome de Jesus. Eu quero orar com você que está nos acompanhando. Se você conhece alguém ou que está sofrendo com ansiedade, depressão, medo, síndrome do pânico, angústia ou qualquer outra coisa nesse período de quarentena, comente aqui no vídeo, nós vamos entrar em contato com você depois, nós vamos orar por você. É muito importante a gente se unir em oração, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, amém? É um Deus que faz a água brotar da rocha, que abre o mar vermelho, que venceu a morte, venceu o mal, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, com seu cetro de justiça, né? Glória a Deus por isso. Maravilhoso Deus. Vamos orar então? Coloque a mão no seu coração, onde você estiver. Abra o seu coração, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai soberano e Deus excelso, eu te agradeço, bendigo, magnifico, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo tu és bom. E eu te dou louvores de adoração, Senhor, porque o Senhor me permitiu terminar, Senhor, essa série de mensagens que foram completamente inspiradas pelo Teu Espírito Santo.
E eu creio, Senhor, que durante esse período nós aprendemos, nós absorvemos mais da sua palavra, nós aprendemos a guerrear essa batalha espiritual e com certeza nós sairemos vitoriosos em nome de Jesus e glorificaremos, enalteceremos o seu santo nome, porque pelo Senhor nós conseguimos vencer a batalha em nome de Jesus. Pai, aqueles que têm sofrido com ansiedade, depressão, medo ou qualquer outro sentimento dominador, destrutivo, que tem influência maligna, influência espiritual, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los nessa hora, quebrando todo laço, todo elo, toda seta lançada, toda raiz de amargura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Trata a alma, trata o coração, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus, para a glória e honra do seu santo nome. Nós nos rendemos completamente ao Senhor. Engrandecemos o seu nome e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês durante esse período. Nós permanecemos a semana inteira falando de um assunto que eu sou apaixonado, que é batalha espiritual. E com certeza nós conseguimos, pela palavra, pela misericórdia de Deus, aprender mais, né? Ter mais conhecimento para vencer as nossas batalhas. E isso é esplêndido, isso é maravilhoso. Com certeza você vai testemunhar sua vitória em nome de Jesus. Se essa live te abençoou de alguma forma, compartilhe com um amigo, compartilhe na sua linha do tempo. Nós vamos tentar publicar ela no YouTube também. E em nome de Jesus estaremos de volta o mais breve possível, porque eu amo, sou apaixonado por falar de Jesus, do seu poder, da sua glória e principalmente de compartilhar isso com vocês, tá? Então que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Deixem aqui seus comentários, nós vamos estar respondendo e orando por vocês também, em nome de Jesus. Um grande abraço bem apertado no coração de todos, que Deus te abençoe, graça e paz.